Jonas, capítulo de número 1, verso de número 1 ao verso 17, nós vamos ler. Estão me ouvindo bem aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode aumentar só um pouquinho a música de fundo, só um pouco, obrigado. A minha versão, como de costume, é Almeida Revista e Atualizada, é a que está aqui no Data Show, amém? Glória a Deus. Em breve, irmãos, nós vamos estar resolvendo esse problema de visibilidade. Vamos ter mais um telão aqui do meu lado direito, que será uma cópia do telão do lado esquerdo. E em breve também nós vamos estar me filmando, então vocês vão poder nos ver ali também no telão, amém? Vamos trabalhar com a tecnologia para eu não precisar arrancar as colunas, amém? Entendeu, né? Amém. Glória a Deus. Bem, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1, diz a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, diga, uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Diga comigo: cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos.
deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui. Estenda as mãos em minha direção para me abençoar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração. Quero pedir, Senhor, que cada mão estendida em meu favor agora, que esteja me abençoando. Senhor, eu quero receber cada oração que está sendo feita, para que nesta noite eu seja um instrumento em Tuas mãos, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta casa. Pai, eu repreendo agora todo espírito roubador da letra, da palavra, que tudo aquilo que será pregado aqui nesta noite, nenhum espírito venha roubar do coração dos meus irmãos, e que essa semente, ela possa florescer e dar muitos frutos na vida de cada um. Eu oro e já te agradeço por tudo em nome de Jesus, e todos digam. Esse livro de Jonas, ele é tão interessante. Jonas, ele era um profeta em Israel. Jonas, ele profetizava para a tribo do norte, que era chamado Israel. Jonas profetizou muito sobre o rei Jeroboão II, quando rei de Israel, a tribo do norte. E o interessante é que agora Jonas recebe uma missão. Havia um chamado claro, direto e inegociável da parte de Deus para aquele homem. Deus foi muito claro e Ele falou logo no início da nossa leitura. Ele disse: Jonas, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus estava disposto a destruir aquela cidade, uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade grande para aquela época, uma cidade que naquele contexto era a capital da Assíria, e a Assíria era um país inimigo de Israel. A Assíria, do rei Senaqueribe, era uma nação que muitas vezes havia atacado e assolado Israel. Israel ainda não estava debaixo do jugo do rei Senaqueribe. Ela ainda não havia sido dominada nem atacada, mas haviam guerras, e a Assíria era uma nação inimiga de Israel. Mas Deus olha para aquela nação e dá uma ordem para Jonas. Jonas recebeu uma missão. A missão dele é: vá até Nínive e clame e pregue para aquela cidade, porque se houver arrependimento, eu salvarei aquela cidade. Irmãos, aquilo provocou uma ira no coração de Jonas, porque Jonas, ele não conseguia aceitar nem entender aquela compaixão de Deus por aquele povo que Jonas via com maus olhos, aquele povo que no desejo de Jonas era que Deus fosse logo de uma vez por toda e acabasse com tudo. Esse povo não merece, esse povo não é digno, Senhor, acaba logo com eles. Mas Jonas não teve a coragem de dizer isso. Jonas recebeu uma missão. Quando ele recebe essa missão, ele decide fugir da presença de Deus para um lugar bem distante. Glória a Deus, diga glória a Deus. Nada poderá nos calar, né? Muitos de nós hoje podemos até estar agindo como Jonas, porque nós estamos recebendo comandos, direcionamentos de Deus, missão de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus, mas muitas vezes nós estamos resistindo por causa dos nossos medos, resistindo por causa do nosso apego a coisas. Não, pastor, eu até quero,
Mas eu estou tão envolvido com isso aqui, eu estou tão envolvido com essa coisa, com esse trabalho, eu estou tão envolvido com essa outra missão, que eu não tenho tempo para cumprir aquilo que Deus já me pediu. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Desobedecer a um comando de Deus, ou a algo que Deus já falou para você, no início parece até confortável, mas no final custa caro. E essa meditação de Jonas, ela nos leva a entender isso. Nós vamos compartilhar 3 consequências, diga 3 consequências espirituais a quem não obedece a uma missão, a um comando que Deus está nos dando. Nós vamos aprender isso, irmãos, na história desse homem. E ele vai nos trazer uma grande lição nesta noite, que servirá para a nossa vida pessoal, que servirá para a nossa família, que servirá para os nossos negócios, que servirá para fazer com que a gente funcione muito bem. Eu posso ouvir um glória a Deus? A primeira delas que eu quero falar é: a desobediência, ela produz uma descida espiritual. Quando eu começo a desobedecer aquilo que Deus já falou comigo, quando eu começo a fazer resistência, porque eu começo a colocar outras prioridades, além daquilo que Deus já falou comigo, eu começo ao que eu chamo de uma descida espiritual. Diga descida espiritual. Jonas ouve a voz de Deus, mas decide ignorá-la. Ele não se importou com a missão que Deus lhe deu. Sabe, irmãos, quando eu estava analisando essa palavra, eu vi o quão sério isso era. Jonas era um profeta, e talvez Deus já tenha levantado você nesse tempo com uma missão, mas você está muitas vezes abortando essa missão por causa de outras coisas, por causa de outros motivos, e às vezes motivos até tão importantes, motivos até tão significativos. Mas Deus havia dado aquela missão para Jonas. Jonas estava na tribo do norte, Jonas estava lá para Samaria, lá para cima. E Jonas faz o seguinte: eu vou descer para Jope. Diga assim, descer para Jope. Ele começou a descer. Ele andou cerca de 50 quilômetros da onde ele estava até Jope. Chegou lá em Jope e ele viu que tinha um navio partindo para Tarsis. Irmãos, ele era para ir para Nínive. Nínive hoje, para você se localizar, seria exatamente o Irã, a cidade chamada Mossul, no Irã. Imagina o Irã, imagina ele em Israel, bem distante, certamente, ele teria que caminhar bastante. Mas ele desce para Jope, 50 quilômetros, pega aquela embarcação que ia para Tarsis. Tarsis era uma cidade no sul da Espanha. O que isso significa? Ele iria atravessar todo o mar Mediterrâneo em direção ao sul da Espanha. Isso significa que ele estava indo para bem longe daquilo que Deus mandou ele fazer. Querido, ele não se importou com a missão que Deus lhe deu. E quando a gente não se importa com a missão que Deus nos dá, a gente acaba se tornando maldição na vida de alguém. Vou repetir. Quando a gente não se importa com a missão que Deus nos dá, a gente acaba se tornando maldição na vida de alguém. Escreve essa aí, hein? Quem foge de Deus, quem foge daquilo que Deus está chamando você para fazer, ele começa a correr em direção do próprio abismo. Olha a trajetória de Jonas. Jonas desce para Jope, Jonas desce para o barco, e Jonas no barco desce para o porão. Ele estava numa descida vertiginosa. Ele vai para o porão. Irmão, porão não é lugar de ninguém dormir. Porão não é alojamento. Porão é lugar de carga. Jonas já sabia que naquela noite ele seria um peso para aquele navio. Ele seria uma carga, porque ele estava fugindo daquilo que Deus estava falando para ele fazer. Quem foge de Deus corre em direção ao próprio abismo. Sabe por quê, irmão? Chega uma hora que você
vai ter que decidir trocar aquilo que são os seus prazeres pessoais por aquilo que é o propósito de Deus. Deixa eu falar algo para você que está aqui nessa noite. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não te salvou só para te salvar, porque se a salvação já fosse o objetivo final, Deus já tinha nos levado. Para que ficaríamos aqui? Mas Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Fale para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: Deus tem um propósito para você. Cada passo que você dá para longe de Deus, isso custa na sua vida paz, isso custa na tua vida força, isso custa na tua vida discernimento. Irmãos, quanto mais a gente foge daquilo que é o projeto de Deus, mais cansado a gente vive. Você sente um cansaço que não acaba nunca. Pastor, eu durmo e acordo cansado. Pastor, eu durmo e acordo cansado. Sabe por quê? Eu quero te explicar nessa noite. Isso aí não é nada psicológico, isso aí não é falta de vitamina, não. Isso é um sinal claro que você está se distanciando daquilo que é o propósito de Deus para a tua vida. Quando aquele homem começou a fugir de Deus, fugir daquilo que era o chamado de Deus para a vida dele, ele tirou, ou melhor, ele começou a sentir um cansaço. Ele começou a não ter mais paz, e o pior de tudo, ele começa a trazer problemas para aquele que está por perto. E irmãos, quão sonso Jonas foi, né? Quietinho, não falou nada para ninguém. Isso é que é o pior, né, irmão? O que está acontecendo? Que está assim, está assado, e você, não sei, eu não sei o que está acontecendo na minha vida aqui em casa. E você está fugindo daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Jonas estava fugindo da presença, porque ele achava que teria como se esconder de Deus. Queridos, quem poderá se esconder de Deus? Ainda que eu vá no lugar mais elevado, ainda que eu desça ao mais profundo mar, como eu me esconderei de Deus? E eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: a sua vida não se limita ao que você está vivendo hoje, há algo muito maior, há uma visão de futuro para a sua vida. Se você recebe, faz alguma coisa. Escute algo. Fugir da vontade de Deus não elimina a dor do amanhã. Vou repetir. Fugir da vontade de Deus não elimina a dor do amanhã. Mas fugir da vontade de Deus rouba as forças de você para hoje. Você sente cansaço. Por isso que Jonas, no meio daquela tempestade, dormia no porão. Irmãos, ele não dormia porque ele estava cansado, não. Cansado fisicamente não, ele estava cansado espiritualmente. Quanto mais você foge daquilo que é o propósito de Deus, o desígnio de Deus para a sua vida, mais cansado você se sente. Você sente um cansaço que não acaba com sono nenhum. Pastor, eu já dormi um dia, já dormi 2. Quando eu levanto eu estou cansado de novo. Ei, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você voltar e falar assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para consertar tudo isso? Quantos estão entendendo, diga misericórdia. Jonas tenta fugir da presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você: não existe fuga de Deus, mas existe distanciamento do propósito. Você não foge de Deus, mas você pode se distanciar do propósito. E você pensa que está indo tudo bem, né? Quem foge daquilo que o céu tem para você, paga um preço caro aqui na terra. Fala para o irmão que está do seu lado: quem foge daquilo que o céu tem para você, paga um preço caro aqui na terra. Eita, pega essa aí, hein? Quer que eu repita? Quem foge daquilo que o céu tem para você, paga um preço caro aqui na terra. Anota aí, irmão. Irmão, aonde há desobediência ao que Deus quer, a queda. Aonde há desobediência ao que Deus está falando com você, a queda. E aonde há queda, a perda.
Então muitas vezes você está perdendo muitas coisas, você está passando por tantas coisas, porque você está ainda resistindo, você ainda está igual Jonas. Não, eu não vou fazer isso. Vai, meu filho, não, eu não vou, não é tempo, não é isso, não, eu não concordo com isso, não concordo com fulano, não aceito ciclano. Ei, Deus está te dando um comando, obedeça esse comando. Se Ele está te chamando para a casa dEle, venha. Se Ele está te chamando para você voltar a ser ativo, volte a ser ativo. Se Ele está te chamando a trabalhar na casa do Senhor, trabalhe na casa do Senhor. Se Ele está te chamando para você ir e pregar esse evangelho lá fora, pregue esse evangelho lá fora. Se você está entendendo, diga glória a Deus. Deus está nos chamando nessa noite a retornar ao propósito. Diga, Deus está me chamando nessa noite para retornar ao propósito. Quantos estão entendendo? Segundo ponto que eu quero falar dessa experiência de Jonas: a desobediência àquilo que Deus está nos chamando a fazer, ela desperta tempestades perigosas. Coitado daqueles homens experimentados, marinheiros, homens que conheciam aquele mar Mediterrâneo, as condições climáticas, já haviam feito uma interpretação do tempo, já havia ali uma sinopse do que iria acontecer no decorrer da viagem, estava tudo certo, irmãos, mas eles não sabiam que dentro daquele navio tinha um Jonas. Jonas estava ali. Irmãos, que perigo é andar com Jonas, né? Fala para o irmão assim, que perigo, né? O mar começa a se agitar, o barco solta o cabo. Soltou os cabos, içaram as velas, e lá vai a embarcação, singrando os mares, vento de popa, velocidade máxima, céu de brigadeiro, mar de almirante. De repente, Jonas está no barco. E de repente, o vento começa a se enfurecer. E o vento começa a se enfurecer. E eu quero falar algo para vocês. Onda é sinônimo de vento. Quanto maior o vento, maior as... E as ondas começaram a subir. E as ondas começaram a subir. Irmãos, Jonas estava onde nesse momento? Diga, no porão dormindo. Querido, todo mundo preocupado. Deixa eu falar algo para você. Quando o coração de um homem está... olha para mim, por favor. Quando o coração de um homem está endurecido, ele não ouve nem o barulho da crise. Vou repetir. Quando o coração do homem está endurecido, ele não ouve nem o barulho da crise. A crise que foi gerada para despertar ele. A crise que foi gerada, a tempestade que foi gerada para fazer ele acordar e falar assim: caramba, o que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Isso não é normal. O que está acontecendo, pastor? Eu não estou entendendo. Aquela crise que ele estava passando ali foi gerada para despertar Jonas, irmão. Deus estava com os olhos postos em Jonas. Não tinha como ele fugir. Ele queria fugir da presença de Deus, mas não tinha como. Eu quero dar uma notícia para você nessa noite. Não tem como você se esconder de Deus. Ele já te encontrou. Fala para o irmão que está do seu lado, ele já te viu, hein? Ele sabe que você está aqui hoje, hein? Irmão, deixa eu falar algo para você, que talvez você esteja achando que Deus é cruel. Deus é bom demais para ser cruel, mas Ele é sábio demais para errar. Ele não está errando com você, não. Vou repetir. Deus é bom demais para ser cruel, e Ele é sábio demais para errar com você. Deus não está errando com você, não. Ele está acertando. Ele vai usar tempestade na sua vida assim, sabe para quê? Para que você acorde antes que seja tarde. Fala para o seu irmão que está do seu lado, é para acordar antes que seja tarde.
Se você está entendendo, né? Fala assim, estou entendendo, pastor. Agora olha que interessante, um profeta de Deus, tem profeta aqui nessa noite? Enquanto os marinheiros estão lá do lado de fora orando, olha isso, irmãos. Os marinheiros orando cada um ao seu Deus, não era nem ao Deus Yahvé. Os marinheiros estão lá, todo mundo reunido orando, porque eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo. O que é isso que está acontecendo? Os marinheiros tudo orando. Marinheiro que era tudo pagão, ímpio, estão lá, cada um clamando ao seu Deus. Um clamava X, outro clamava Y, e estão ali, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E o crente estava fazendo o quê? Dormindo. Alô? Está na hora de acordar, amém? O profeta dormia, irmão. Olha o que o distanciamento de Deus faz. Ele perdeu, sabe o que? Ele perdeu o discernimento. Ele já não tinha discernimento, ele já não orava mais. O homem que era um profeta de Deus já não orava. O pagão, o ímpio, estava orando lá do lado de fora, clamando, e ele dormindo. Deixa eu falar algo para você. O mundo aí fora tem clamado a Deus, tem clamado ao céu, e o homem de Deus muitas vezes está calado. Alô? Deus está precisando que você abra a sua boca. Tem gente lá fora precisando ouvir uma palavra de vida. Tem gente lá fora precisando ouvir o seguinte: tem esperança para você. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não esteja entendendo nada, há esperança para você. Ei, não deixe que seja preciso que o ímpio, o mundo, clame, mas que você, como um profeta e um homem de Deus, uma mulher de Deus, que você seja usado através dos seus lábios para proclamar essa virtude de Deus. Diga glória a Deus. Interessante, né? A desobediência, ela acaba invertendo os papéis, né? O cara foi desobediente a Deus, os papéis se inverteram. Quem estava clamando eram os marinheiros, que nem do Senhor eram. E o homem de Deus estava calado. Meu Deus. Aí o mestre do navio falou: não, tem alguma coisa errada, não é possível. O mestre do navio vai e desce lá no porão para ver se a carga estava segura, né? Porque quando você está no meio de uma tempestade, a carga que estava peiada ou amarrada, ela tem que ser revista, ela tem que ser revisada para ver se algum cabo não soltou, se algum daqueles atracadores não soltaram. E ele desce para o porão. Quando ele chega no porão, quem é que ele encontra dormindo? Diga assim: o profeta. Profeta dorminhoco. Tem alguém dormindo aí nessa noite? Deixa eu ver. Não tem não, né? Graças a Deus. O profeta estava dormindo dentro do porão. O mestre do navio fala logo para ele: ô rapaz, o que você está fazendo aí? Levanta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. A mesma voz de Deus que lá atrás falou para Jonas: Jonas, levanta e vai cumprir a minha missão. Agora tem um pagão falando para Jonas: Jonas, levanta, clama ao teu Deus, faz alguma coisa, que não seja preciso que alguém lá de fora venha falar para você poder despertar. Fala para o irmão que está do seu lado: essa foi para a gente, hein? Deus fala com quem precisa ouvir. Diga comigo: Deus fala com quem precisa ouvir, e Ele usa quem Ele desejar. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Deus queria que Jonas ouvisse algo. Jonas foi dormir. O capitão do navio, o mestre do navio, foi lá e acordou o cara. Falou: levanta, rapaz, para de dormir, você está distraído. Ei, ainda bem que aqui na Kadosh, louvado seja Deus, não tem crente dormindo. Ainda bem que os crentes aqui estão tudo conectados no céu.
Ainda bem que os crentes daqui estão obedecendo tudo que Deus está mandando de missão para a vida deles. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu falar algo para você. Se você está passando no meio da tempestade, e isso eu vou pegar o exemplo de Jonas, a tempestade não é o seu fim. Esse não é seu fim. Não acabou minha história. Esse não é o seu fim. Não importa a tempestade. O vento pode estar soprando muito forte. Você pode estar até distraído, dormindo. Quando eu falo dormindo, é você estar desapercebido espiritualmente, achando que está tudo bem, porque as coisas estão indo bem, estão funcionando. Jonas teve o dinheiro para comprar a passagem. Jonas estava num navio. Jonas tinha um destino maravilhoso, que Tarsis era uma praia maravilhosa no sul da Espanha. Eu acho que ele estava levando até o short de banho, a barraca de praia, aquela cadeirinha, talvez levando uma carne dentro do cooler, uma garrafinha de Coca-Cola, quem sabe um pote de sorvete. Estava tudo pronto, irmão. Ele tinha dinheiro, ele tinha saúde, ele tinha um dinheiro para comprar passagem, e ele estava fugindo de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Terceiro ponto. A desobediência, ela exige de nós confissão e renovação com Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: confissão e renovação. Deus vai usar ventos fortes para despertar o coração de quem está distraído. Deus vai usar vento forte para despertar o coração de quem dorme. As tempestades não são o fim, mas são um convite para o seu despertamento. Essa luta que você está passando não é o teu fim, não, mas ela é um convite a você, dizendo o seguinte: ei, está na hora de você mudar a sua história, está na hora de você mudar esse curso, está na hora de você mudar o seu comportamento, está na hora de você mudar a tua atitude. Finalmente Deus, ou melhor, Jonas declara. O pessoal: peraí, quem é o culpado desse negócio? Não é possível. E eles começam a tirar sorte. Olha aí, irmão, tirar sorte, coisa de quem era pagão. E até no meio do paganismo, a sorte caiu em cima de quem? Jonas. Jonas falou: agora eu estou enrolado. Eu estava quietinho. Aquele crente 00 crente, né? Ele estava lá quietinho. Não deixa ninguém saber que eu sou profeta aqui, não. Deixa eu quieto. Pastor, eu vim aqui para cá hoje só para ficar quieto, sentado no banco. Eu não quero fazer nada, pastor. Pastor, eu estou aqui só de H. Não, pastor, deixa eu quieto, pastor. Acho que Deus está falando com alguém nessa noite aqui, né? Não, pastor, eu estou aqui só no porão. Estou aqui só no porão, descansando um pouquinho, pastor. Ei, sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Acabou o tempo de dormir. Agora está na hora de arregaçar as mangas e falar assim: Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para a minha vida? Se é para ser profeta para ganhar Niterói, pode me usar. Se é para fazer Niterói se arrepender dos seus pecados, pode me usar. Se é para ganhar essa cidade inteira, pode me usar. Será que alguém tem coragem de falar isso? Aquele era Jonas. Um homem, diga um homem, mudou a história de uma cidade inteira. Um homem mudou o desígnio de Deus para aquela cidade ia ser destruída, ela já tinha subido à presença de Deus, Deus já não aguentava mais a malícia daquela cidade, a sujidade, a imoralidade, o pecado, o erro.
Deus já não aguentava mais, mas Deus falou: não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar uma oportunidade a esse povo. Olha, Deus quer usar você nesse tempo como um Jonas. Deus quer usar a sua família como uma referência para outras famílias. Você será uma família modelo. Sabe por que eu estou pregando essa palavra? Porque essa palavra não é só para você, é para a sua casa, para que você e sua casa sirvam ao Senhor, para que você e sua casa seja uma referência nessa cidade, seja uma referência no seu bairro, seja uma referência na sua família, que a sua família olhar para você e diga: ali vai uma família de Deus. Igual a esse aí eu quero ser, igual a essa aí eu quero ser, é assim que eu quero. Mas que família linda. O que eles têm, hein? O que eles têm que eles são tão lindos? É porque eles têm muito dinheiro? Não. É porque eles têm uma casa bonita? Também não. É porque os filhos deles são todos de olhos verdes e cabelos lisos? Também não. É porque ali vai uma família de Deus. Olha como eles vivem, olha como há aliança, olha como há amor entre eles, olha como eles confessam com as suas atitudes a Jesus Cristo na vida deles. Quantos estão entendendo? Esse culto é para você. É para você, família. Esse culto é para mim, família. Esse culto é para nós. E Jonas fala, no final de tudo, eles dizem: Jonas, a sorte caiu em você. E ele fala assim: é verdade, o culpado sou eu. Deixa eu falar algo para você que está aqui nessa noite. Deus não resiste a um coração quebrantado. Irmão, você pode estar fazendo, acontecendo o que for na sua vida. Você pode ser o provocador de toda essa tempestade que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho. Porque o problema do Jonas é que para onde ele vai, ele provoca tempestade. Vai vir tempestade na casa dele, vai vir tempestade no trabalho, vai vir tempestade no futebol, vai vir tempestade, até o seu time vai perder se você for assistir o jogo. Abençoa, irmão, final de campeonato, você lá no Maraca, e teu time jogando, aí chega o Jonas, com aquela bandeirinha, o time perde de 5, você nunca foi no Maracanã, o time perdeu de 5, o povo vai olhar para você e falar: irmão, nunca te vi aqui não. Vou te jogar fora, lá dentro do Rio Maracanã. Quantos estão entendendo? Diga misericórdia. Jonas sabia que ele precisava ser lançado no mar. Ele sabia. E aquela seria uma decisão dolorosa. Mas ainda assim Deus estava cuidando do resto. Fala assim: a decisão foi dolorosa. Tem decisão que você vai tomar que vai ser dolorosa. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus continua cuidando do resto. Fala para o irmão que está do seu lado, ele está cuidando. E a gente falou tanto hoje disso aqui, né? Tempestade, ventos, Deus cuida, Deus cuida. Quando o louvor tocava, eu falava: eles estão sabendo que eu vou pregar. Mandaram alguém lá em casa. Falei: uau, que conexão. O céu está conectado. E eles louvando, eu falei: caramba, uau, acho que eu não vou nem pregar mais, deixar para lá. Jonas sabia. Ele sabia que aquela seria uma decisão dolorosa. Ele chegou e falou: eu sou o culpado, me joga no mar, porque o problema é que sou eu. Mas aquilo não era o fim para Jonas, amém? Deus ainda estava cuidando do resto. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus ainda está cuidando do restante. Ei, irmão, não faça o que dá certo. Olha para mim. Não faça o que dá certo. Faça o que é certo. Não, pastor, eu estou fazendo isso aqui porque desse jeito vai dar certo. Não. Não faça o que dá certo. Faça o que é certo. Vou te dar uma notícia boa. A renúncia que dói hoje evita a tempestade de amanhã. Fala para a pessoa que está do seu lado: a renúncia que dói hoje
afasta a tempestade, ou evita a tempestade do amanhã. E legal, irmão, sabe o que me chama a atenção? Que Deus sempre tem um cuidado inesperado. Jonas pediu para jogar ele no mar para ele morrer. Ele queria a morte, irmão. Quando ele viu que ele era o causador daquilo tudo, já tinham jogado a carga no mar, o navio já tinha perdido a carga, o bem precioso do navio. Só tinha as vidas. Ele falou, no mínimo, vou salvar nossas vidas. O mar já estava invadindo o barco, destruindo tudo. Eles falaram, não, joga, alivia a carga, para pelo menos salvar as nossas vidas. E Jonas sabia que ele era o causador, e que se jogasse ele no mar, ali ia ser o fim dele, aquele era o fim. Irmão, você cair dentro d'água numa tempestade, naquele tempo não tinha colete salva-vida. Não tinha nada disso, era jogar o cara no mar e falar, boa sorte, nade bastante. E a tempestade, aquelas ondas gigantes. Mas o que mais me chamou a atenção é o cuidado inesperado de Deus. Aquele grande peixe, escute isso, aquele grande peixe não era a punição de Deus para Jonas. Aquele grande peixe era o resgate dele. Foi graças àquele grande peixe que Deus enviou que Jonas foi resgatado. Foi graças à morte daquele homem naquela cruz que eu e você fomos resgatados. E Deus agora quer te usar para resgatar outros. Deus agora quer te usar para você ser um arauto dele em Nínive. Sabe onde é que é Nínive? Nínive está logo ali depois daquele portão branco, do lado de fora. Deus quer usar você que está aqui nessa noite. Talvez você se ache um insignificante, mas Deus já olhou para você e já viu em você um potencial tremendo. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus quer te usar. Deus tem prazer em usar você, porque Ele gosta de usar sim as coisas fracas, as coisas loucas, para envergonhar aqueles que pensam que são. E eu posso estar falando com você aqui nessa noite. Talvez você se ache insignificante, talvez você ache que de você não pode vir nada de bom, mas Deus já olhou para você, Deus já visitou o seu futuro, e Deus tem um propósito e uma missão grandiosa para a sua vida. Se você recebe, faz alguma coisa aí nessa noite, chama a atenção dEle. Deus nunca perde um servo que decide voltar. Quando você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero voltar ao começo de tudo, eu quero voltar a ser aquele homem que eu era, eu quero voltar a ser aquela mulher que eu era. Sabe o que Deus começa a fazer? Deus começa a te restaurar, Deus começa a te renovar e começa a reescrever a tua história. A partir daquele momento, quando aquele peixe engole Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Irmãos, eu não tenho nem ideia o que é ficar no ventre de um peixe. Eu não tenho nem ideia o cheiro de azedo que deve ser aquilo. Aquela acidez do estômago e o cara ali dentro. Esse peixe tinha que ser grande, que para engolir Jonas e manter ele vivo tinha que ser um peixe bem grande. A Bíblia não se referenda ao que era esse peixe, mas era um peixe grande. E Jonas estava ali dentro. Querido, quando Jonas fica dentro do ventre do peixe, capítulo 2 do livro de Jonas, a palavra diz que Jonas começou a orar. Diga Deus, diga assim, Jonas começou a orar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não desiste de você não. Quando você começa a orar, Deus começa a reescrever a tua história. Talvez você tenha cansado, está parado, parou. Pastor, eu cansei. Fui tão machucado, fui tão ferido, sei lá, eu perdi a esperança. Talvez você esteja hoje, já não mais na tempestade. Talvez hoje você já esteja dentro do ventre do peixe. Talvez você já está ali imaginando, acabou, agora é o fim. E diz a palavra no capítulo de número 2 que Jonas começa a orar. E o verso 2 do capítulo 2 diz assim:
Na minha angústia clamei ao Senhor. Irmãos, agora a Bíblia começa a falar que Jonas estava angustiado. Tinha uma angústia no coração dele. E quando ele se sentiu angustiado, ele começou a clamar ao Senhor. Ele começa a clamar, está ali no verso 2, e diz a palavra: e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e tu me ouviste a voz. Deixa eu falar algo para você. Mesmo que você esteja agora não mais na tempestade, mas no ventre, ele chama de abismo. Ele diz que ele gritou, meu irmão, dentro do ventre daquele peixe, ele gritou. Quando ele gritou para Deus, Deus ouviu o clamor dele. Deus viu a angústia do coração daquele homem. E quando Deus olhou para ele e viu aquela angústia, eu quero dizer algo para você. Sabe o que é bom da angústia? Sabe o que é um sinal bom da angústia? Pastor, como assim, pastor? Sinal bom da angústia. O sinal bom da angústia, ela está dizendo que você está vivo. Diga para a pessoa que está do seu lado: se você está angustiado, significa que você está vivo. Isso é sinal que a tua alma está precisando de algo. Se você está angustiado, você está vivo. E a sua alma está precisando de algo. Porque ninguém fica angustiado sem que esteja precisando de algo. Deus sabia que Jonas precisava de algo. E ele precisava que Jonas chegasse naquele limite. Deixa eu falar algo para você que está aqui nessa noite. Tem hora que Deus te leva no limite. Ele te leva numa circunstância, numa situação que parece irreversível. Ali é um limite. Acabou. Daqui eu não passo. É o meu fim. Deus fala: não, você não está entendendo nada. Você está angustiado porque você está vivo. Estou te deixando vivo. E você está angustiado porque você sabe que precisa de ajuda. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E Deus, naquela sua angústia, volta a orar. E ele experimenta, sabe o quê? O poder da ressurreição. Diga o poder da ressurreição. O próprio Senhor Jesus se referenda a Jonas. Lá nos evangelhos ele fala: assim como aconteceu com o profeta Jonas, acontecerá comigo. Eu estarei 3 dias morto, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jonas ficou 3 dias naquele... Irmãos, presta atenção. Não foi 3 minutos. Não foram 3 horas. Foram 3 dias. Sem comer, sem beber água, no meio daquele suco gástrico do estômago do peixe, aquele cheirinho de azedo gostoso. Já viu aquela golfada que o bebê dá em você? Lembrou? É esse cheirinho. Ele estava ali, tomando um banho daquilo. Azedinho. Jonas, angustiado. E agora? Se eu não começar a clamar a Deus, o que eu vou fazer? Se eu não começar a clamar a Deus. E detalhe, ele não pagou nem passagem para o peixe. E o peixe ainda levou ele para Tarsis. Ô peixe bom! Peixão pegou ele e falou: irmão, você está pensando que Uber acontece agora? Já tinha Uber. Vai para onde, Jonas? Não tem jeito. Me leva de volta. Me leva lá de volta, porque eu tenho que ir para Nínive. Ah, para Nínive eu te levo. Para Tarsis eu não vou não. Pegou Jonas, fez a volta, traçou o destino no GPS. Nínive. Nínive fica às margens do rio Eufrates. Irmão, o peixão entrou no rio Eufrates. Ele saiu do mar Mediterrâneo, entrou no rio Eufrates sem pisar no freio, e entrou, foi subindo. Quando ele viu chegando à cidade de Nínive, ele pisou no freio, abriu a boca. Uau! Eu creio que Jonas já caiu em pé correndo, porque ele não queria nem ver o peixe. Eu não quero nem ver como é que é esse peixe. Pum! Caiu na praia, saiu correndo, não olhou nem para trás. O peixe: ei, tem que pagar. Não, Deus lhe pague. E fugiu e
correu para Nínive. Chegou lá, falou. A Bíblia fala que Nínive era um lugar para ele caminhar 3 dias. O tamanho da cidade. Sabe quantos dias ele caminhou? 1 dia. Sabe por quê? Ele estava pregando sem vontade, irmão. Eu sei que você que é da Kadosh, você, quando você prega com vontade, amém? Né? É ou não é? Ele estava pregando sem vontade. O quê? Eu vou falar para essa cambada aí de Niterói, essa turma aí de... Olha aí, pastor. Olha o carnaval aí, olha o que fizeram aí, pastor. Essa escola de samba fez isso, fez aquilo. Pastor, você vai lá na Viradouro pregar. Você vai lá naquela região lá, sabe lá onde está aquele pessoal? É lá que você vai pregar. Você. É você, Deus já te viu. Deus já te viu. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus já te viu. Você hoje pode estar correndo, se escondendo igual a Jonas. Mas o Senhor hoje está te chamando de volta. Fala para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está te chamando de volta. Não, fala como profeta, agora profeta. Isso, profeta, isso. Ei, irmão, deixa eu falar para você, deixa Deus completar a obra que Ele tem na sua vida. Amém? Deixa Ele completar essa obra. Não deixa ficar pela metade, não. Deus quer fazer algo em você e através de você. Mas deixa eu falar uma coisa boa para você. Talvez muitas pessoas pensem que Deus só queria salvar Nínive. Deus queria sim salvar Nínive. Mas o projeto maior era salvar Jonas. Deixa eu falar algo para você. Deus quer salvar Niterói através de você. Eu posso ouvir um amém? Deus quer salvar São Gonçalo através de você. Eu posso ouvir um amém? Deus quer salvar Itaburaí através de você. Eu posso ouvir um amém? Deus quer salvar Maricá através de você. Eu posso ouvir um amém? Mas o projeto maior dele não é salvar essas cidades. O projeto maior dele é completar a obra em você e levar você à vida eterna. Uau. Eu já estou acabando, tá? Senão você não volta domingo que vem, né? Sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando a Jonas o que estava no coração dele. Deus não poderia só usar Jonas para salvar uma cidade e deixar ele da maneira que ele estava. Jonas era uma pessoa egoísta. Era uma pessoa que só pensava em seus próprios benefícios. Como assim, pastor? Está lá, capítulo 4. Lê o capítulo 4 de Jonas que você vai ver. Jonas vai, prega. Irmãos, ele prega numa cidade de 120 mil pessoas. Ele levou um dia pregando. Como ele fez, eu não sei. Mas a fala dele foi tão poderosa que até o rei proclamou um jejum, não só para os homens e mulheres, mas até para os animais. E ele falou: olha, todo mundo com pano de saco, e detalhe, todos se arrependam do mal que houveram feito, dos seus pecados, dos seus erros. Todos. O rei estabeleceu um decreto por causa de um homem que estava pregando sem vontade, mas estava, porque ele não tinha muita escolha. Quando ele termina de pregar, diz a palavra que Deus, capítulo 3, verso de número 10, capítulo 3, verso 10, viu Deus o que fizeram. Deus viu o que aquele povo fez, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Sabe o que aconteceu com Jonas? Olha para mim. Jonas ficou irado. O quê? Diz a palavra no capítulo 4, verso 1, que Jonas se desgostou, ele ficou com raiva, irmãos. Diz a palavra que ele ficou irado. Eu estou com raiva de Deus. Deus salvou esse povo miserável. Eu estou com raiva de Deus.
Essa palavra é forte, né? Miserável. Mas é mais ou menos isso, porque diz aqui que ele ficou extremamente desgostoso. E diz que ele ficou irado. Irmão, você ficar irado porque uma pessoa foi salva para Jesus, sabe o que acontece? Isso muitas vezes pode acontecer conosco, porque a gente olha para aquela pessoa que a gente conhece, que está fazendo tanta coisa errada, está fazendo tanta maldade, está te machucando, está te traindo, está caluniando a teu respeito, e você fica com raiva daquela pessoa, e aí Deus fala para você: ei, começa a orar por ela. Aí o crente fala o quê? É ruim. Deus fala: é para orar por ela. Vou não, Senhor, é para orar por ela. E tem mais, eu vou trazer ela aqui na tua casa para te pedir um pouco de café, porque o café dela acabou. Eu vou dar café meu, do meu você vai dar. Você vai dar seu café, ainda vai dar açúcar, porque ela não vai tomar café amargo não. Deus estava mostrando para Jonas o quanto ele era egoísta. Ele fica tão irado, irmão, tão irado de ver aquela cidade salva, que ele vai para o meio do deserto. Chega lá no meio do deserto, ele deita, um sol escaldante. Deus faz nascer uma planta. Olha, irmão, olha esse Deus, hein? O profeta está deitado lá tomando um banho de sol, passou um protetor solar, estendeu a barraquinha dele. Deus vai, faz nascer uma planta, e a planta vai e faz uma sombra para Jonas. Pensa, uau, Coca-Cola gelada, a carne na brasa, cadeirinha e a sombra. Uau! E Deus está só olhando Jonas. Estou entendendo. Anjo, vai lá, bota um vermezinho, acaba com aquela moleza dele, que ele está achando que está bom assim, é? Só porque ele orou muito? Vai lá. Pastor, estou vivendo o melhor tempo da minha história. Ah, é? Está obedecendo o que Deus mandou você fazer? Estou não, pastor, mas estou vivendo o melhor tempo da minha história. Ô anjo, leva o vermezinho lá, coloca do lado da planta o bichinho. O bichinho subiu e começou a comer a planta. Tuc, 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 tuc. Quando foi no outro dia, a planta secou. Aquele homem ficou irado com Deus. Deus, como é que você mata uma planta dessa tão bonita? Essa planta estava me dando sombra. Essa planta estava me protegendo desse sol escaldante. E Deus fala para ele assim: se você está tendo pena dessa planta, por que eu não posso ter pena de 120 mil pessoas que estariam sendo mortas hoje? Alô? Deus estava mostrando para Jonas: Jonas, você só está pensando em você. Você só está pensando no seu bem-estar. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus tem tudo de bom para você. Deus tem provisão para a tua casa, prosperidade, saúde, alegria, paz. Mas vai muito além de tudo isso. O projeto de Deus para a sua vida vai muito além do que essas coisinhas que você está pedindo. Tudo isso Ele vai te dar de mole. Tudo isso que você está querendo, está pedindo, Ele vai te dar, ó, de mole. Mas o que Deus queria mostrar para Jonas: Jonas, eu quero te usar de uma forma muito mais poderosa. Mas eu não quero você da maneira que você está. Eu quero você apaixonado por vidas. Eu quero que você ame, Jonas, aquilo que eu amo. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Diga de novo: nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Não podemos mais ser indiferentes. Hoje precisamos tomar uma posição e dizer: Espírito Santo, me ajuda a cumprir a missão. Se você entendeu o recado, dá um aplauso ao Senhor.